Capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Vamos fazer a leitura dos versículos 13 a 20. Embora eu vou destacar aqui a confissão de Pedro, que está no versículo 16. Assim diz a palavra do Senhor. Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Agora, quem está com o catecismo em mãos, vamos ouvir o que nos diz a doutrina da palavra de Deus que nos é ensinada no domingo 11 do Catecismo de Heidelberg, o dia do Senhor 11. Pergunta e resposta 29. Por que razão o Filho de Deus é chamado de Jesus, que quer dizer Salvador? Porque ele nos salva de todos os nossos pecados, e porque em nenhum outro devemos buscar ou podemos encontrar salvação. Pergunta e resposta 30. Aqueles que buscam com fervor a sua salvação ou bem-estar nos santos, em si mesmo ou em outra coisa qualquer, também creem no único Salvador Jesus? Não. Embora se gloriem nele com palavras, eles na verdade negam a Jesus como o único Salvador. Pois das duas coisas, só uma é verdadeira. Ou Jesus é um Salvador incompleto, ou aqueles que pela verdadeira fé aceitam esse Salvador têm que achar nele tudo o que é necessário para a sua salvação. Vamos, amada congregação do Senhor Jesus Cristo, os irmãos devem se lembrar que nos últimos 2 domingos nós tratamos sobre o primeiro artigo do Credo Apostólico: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós fizemos isso em 2 domingos, ouvindo primeiro sobre a obra da criação e depois sobre a providência de Deus, que nós vimos é distinta da criação, mas é o governo e a preservação da criação. E a partir de agora nós trataremos a segunda parte do credo, explicando sobre a obra da salvação que é realizada por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Isso é o artigo 2 do credo até o artigo 7. Voltando ao texto de Mateus capítulo 16, versículos 13 a 20, o Senhor Jesus havia levado os seus discípulos para uma região lá no extremo norte da Galileia, ao pé do Monte Hermon, numa cidade chamada Cesareia de Filipe. Dentro de Israel existiam 2 Cesareias. Existia essa Cesareia de Filipe e existia outra Cesareia na região mais central, no litoral, que era muito mais importante e conhecida, porque era um porto, e portanto era a porta de entrada, uma das portas de entrada para Israel, quem está entrando pelo mar Mediterrâneo.
Nós lemos sobre essa cidade, por exemplo, em Atos 10, quando nós ouvimos a história do gentil Cornélio que morava em Cesareia. A Cesareia que Cornélio morava era essa Cesareia, à margem do mar Mediterrâneo, enquanto que Jesus está levando seus discípulos lá para o extremo norte de Israel, para Cesareia de Filipe. Cesareia era o termo dado às cidades que eram dedicadas aos Césares, aos imperadores romanos. Essa Cesareia, por exemplo, quem dedicou essa cidade ao imperador Tibérios, você deve ter ouvido falar nas histórias sobre Tibério César, foi o filho de Herodes o Grande, aquele mesmo Herodes que lá em Lucas 2, Mateus 2, ordenou a matança de todos os bebês de Belém e adjacência. O filho desse Herodes, um dos filhos dele, que também se chamava Herodes, que Herodes era um título, então existia Herodes Antipas, e esse Herodes Felipe havia dedicado então essa cidade para o César Tibérios, por isso então ela é conhecida como Cesareia de Felipe, dedicado por Felipe. Quando Jesus estava em Cesareia, alguns até dizem que Jesus estava numa região retirada, no meio das montanhas, das rochas, porque mais adiante ele vai dizer para Pedro e fazer referência à pedra, e ele usa expressões diferentes, porque ele fala sobre Petros e Petra, pedra grande e pedra pequena, e alguns sugerem então que Jesus aponta para o rochedo e aponta para Pedro como pedra pequena. É possível que Jesus realmente está numa região retirada de Cesareia de Filipos, onde existiam muitas montanhas e muitas rochas, e quando Jesus estava lá, Jesus pergunta aos seus discípulos o que o povo estava dizendo dele, o que o povo pensava dele. Jesus usou um título aqui importante. Jesus perguntou: que diz o povo ser o filho do homem? Dependendo da tradução que você tem aí, que diz os homens ser o filho do homem? Essa expressão filho do homem havia sido usado no Antigo Testamento muitas vezes. Ezequiel, por exemplo, usa, se você vai ler o livro de Ezequiel, talvez você já logo reconhece, filho do homem, diz aos ossos secos, né? Ezequiel usava esse título para se referir à humanidade, a ele mesmo, como homem, em distinção de Deus. Mas Daniel usou esse título não para se referir à humanidade, mas para se referir a um ser divino. Ele demonstra isso na profecia do capítulo 7, versículos 13 e 14 especificamente, e falando sobre o Filho do Homem que vem nas nuvens dos céus, o ser divino que vem raiando no céu. E Jesus vai pegar essa expressão de Daniel e vai aplicar lá em Mateus 24, versículo 30, dizendo que o Filho do Homem virá nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Então Jesus usa esse título, Filho do Homem, combinando para tanto revelar sua perfeita humanidade, como também para revelar a sua divindade. Então é um título bem importante que Jesus usa. A resposta dos discípulos, então, no versículo 14, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Essa resposta de Pedro mostra que existia uma grande confusão em Israel sobre quem realmente era Jesus. Alguns pensavam que era a reencarnação de João Batista, como Herodes, que queria vê-lo depois de Jesus ter morrido, João Batista ter morrido. Talvez ele disse, talvez João Batista voltou dos mortos. Mas há uma explicação para essa confusão acerca da verdadeira identidade de Jesus. Por quê? A identidade de Jesus não se descobre pela pesquisa humana, pela investigação da mente humana. Ninguém pode confessar a verdade sobre Jesus senão por meio da revelação de Deus. É preciso Deus revelar quem Ele é, para então confessarmos a verdade de Deus. Ninguém descobre Deus, é Deus que se faz achar. Ninguém descobre o que Deus é, afinal de contas, o que Ele é. É Deus quem se revela na sua palavra. Por isso nós
precisamos cada vez de novo, particularmente no domingo, nos reunirmos para aprender sobre Deus, quem Ele é, o que Ele é. Quando a igreja fica privada da palavra, ela fica privada de ouvir da fonte da revelação sobre quem Deus é e o que Ele é. E nós somos muito fracos e Satanás sabe disso. Não precisa de muito tempo para que nós sejamos corrompidos, afastados da palavra de Deus. Só para os irmãos terem uma ideia, a Holanda lutou durante séculos para manter a guarda do dia do Senhor, a observância do dia do Senhor. Mas quando a nação se tornou secularizada, por causa do ajuste à cultura, não precisou de muito tempo para que a igreja começasse a abandonar o dia do Senhor e a tratar o dia do Senhor como um dia qualquer. É uma luta. Por quê? Porque o nosso inimigo, que é a nossa natureza, o inimigo íntimo, ele trabalha 24 horas até quando a gente está dormindo, para corromper a verdade de nós, a verdade de Deus que está em nós. Por isso é tão importante que a igreja continue ouvindo o Evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos, não podemos resistir, é como um alimento. Alguém pode aguentar um dia, 2 dias, 3 dias, quiçá uma semana, mas vai morrer. Sem o alimento morre. Sem o alimento da palavra de Deus, fatalmente nós morreremos. Precisamos, portanto, da palavra de Deus e precisamos da iluminação do Espírito Santo para que nós possamos compreender a palavra de Deus, que nós possamos crer nessa palavra, que nós possamos aceitar isso como verdade. Não podemos, sem a palavra de Deus, sem o auxílio do Espírito Santo. Não é possível. Por isso, a verdadeira confissão que está saindo da boca do apóstolo Pedro, e que também representava os demais apóstolos, versículo 15 e 16, só foi possível porque Pedro não estava chegando a uma conclusão com base nas suas observações de Cristo, no que Cristo fazia, do que ele falava, porque tinha muita gente que estava seguindo Jesus para todo lugar que Jesus ia, ouvindo o que ele ensinava e até se maravilhando, vendo tudo que Jesus fazia e ficando espantado. Foram essas mesmas pessoas que Jesus, mais próximo do final do seu ministério, ele censura, dizendo: vocês só estão comigo por causa da comida e da bebida, e por causa dos sinais que eu faço. E a prova disso é que quando Jesus entra em Jerusalém, eles fazem festa, hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Mas poucos dias depois, os mesmos estavam gritando lá: solta Barrabás, crucifica Jesus. Se não houver a obra do Espírito Santo no coração, não adianta. Eles podem até compreender, podem até crer, mas eles não vão aceitar essa verdade no coração, porque eles precisam da obra do Espírito Santo. Nós precisamos da obra do Espírito Santo em nosso coração, e Jesus deixa isso claríssimo no versículo 17, quando ele diz: bem-aventurado és, Simão Barjonas. Barjonas é filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. É verdade, Pedro, o que você está dizendo. Você não descobriu isso, não. Isso foi revelado. Essa é a verdade de Deus que nos é revelada. E os versículos 18 e 19, então, acrescentam que Jesus é o fundamento da igreja, e Jesus é quem dá a autoridade à igreja para manifestar o reino de Deus nesse mundo. Onde está a verdadeira confissão sobre Deus? Onde ela está sendo preservada? Não é no mundo,
É na igreja, aquela que foi feita coluna e firmeza da verdade. É na igreja que Jesus está preservando essa verdade, apesar dos ataques de Satanás. Porque o mundo e Satanás e a nossa própria natureza militam para que essa verdade de Deus não seja sustentada, que ela caia. Porque se ela cai, cai com ela o restante das verdades de Deus. Porque a nossa salvação depende daquilo que o nome de Jesus revela para nós. Jesus encerra a conversa com os discípulos, advertindo para que eles não contassem para ninguém que ele era o Cristo, naquele momento, pelo menos, porque Jesus, naquele momento, a hora dele não havia chegado, e de fato Jesus está se contendo de se revelar publicamente. Ele até está fugindo do meio da multidão, mas quando chega mais próximo do final do seu ministério, ele começa abertamente a revelar-se como o Messias Salvador. Então, a confissão da igreja, na boca de Pedro, é que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus, Cristo, Filho de Deus. Esse nome e esses dois títulos são usados no credo apostólico para ser colocados na boca da igreja, a fim de que a igreja confesse a verdade de Deus acerca de quem Deus é, o que Ele é e o que Ele faz. É claro que no credo apostólico, se você olhou, você sentiu falta da palavra Senhor, que o credo vai usar de outros textos para acrescentar sobre também uma obra de Cristo sobre nós. Ele não é apenas nosso Salvador, mas Ele é também o nosso Senhor. Eu percebo, irmãos, que o artigo 2 do credo apostólico nos apresenta a confissão histórica da igreja. Aquilo que a igreja de Jesus Cristo vem confessando ao longo dos milênios. Nós não podemos simplesmente pegar aquilo que a igreja vem confessando e julgar que hoje nós podemos fazer isso de maneira melhor do que o que a igreja tem feito. O credo apostólico, no artigo 2, nos dá a confissão precisa de quem Deus é e do que Ele é. E o Catecismo de Heidelberg, explicando o credo apostólico, ele vai usar então as próximas perguntas e respostas, da 26 até a 29, até a 36, de 29 a 36, justamente para nos explicar passo a passo sobre cada um desses nomes e títulos que Jesus recebe. E nós veremos isso nessa e nas próximas pregações, e depois nós seguiremos ouvindo sobre a obra de Cristo, o que Ele fez por nós, que as perguntas, vai da pergunta 37 até a pergunta 52. Então, vamos tratar nesse restante de pregação, especificamente sobre o nome Jesus, que quer dizer Salvador. Essa é a pergunta, o que nós temos na pergunta 29, por que razão o Filho de Deus é chamado Jesus, que quer dizer Salvador. Ano passado, alguns não estavam aqui, mas eu preguei essa mesma coisa, e essa é a vantagem das pregações do catecismo, é que a gente tem a oportunidade de cada vez pregar aspectos e aprofundarmos na doutrina. No ano passado eu preguei sobre o nome Jesus, mas naquele momento eu expliquei sobre a exclusividade do nome de Jesus, e eu expliquei que não há salvação fora de Jesus, portanto não há salvação em outras religiões que não no cristianismo. Mas eu também expliquei que não é suficiente ser cristão e falar o nome Jesus, é preciso de fato crer que Jesus é o único Salvador, único. Nós não temos nada a contribuir para a nossa salvação. Cristo é aquele que veio e realizou a obra completa em favor da nossa salvação. Portanto,
Não importa o quanto o nome de Jesus seja um doce na boca das pessoas, se no final das contas elas não confessam que Jesus é de fato o único e suficiente Salvador, muito embora elas estão repetindo esse jargão no púlpito. Jesus é o único e suficiente Salvador, mas junto com Jesus vem minha fé, junto com Jesus vem minha obediência, junto com Jesus vem minhas obras. O nome de Jesus, irmãos, é mais do que um rótulo, como infelizmente um bom número de pessoas têm usado. Basta botar um nome na camisa, basta botar um nome num broche, num chapéu, e então está abençoado o nome de Jesus. E às vezes até tem uns que chegam ao absurdo de usar como se fosse o crucifixo na igreja de Roma antigamente, né? Botar o crucifixo assim para expulsar o demônio pelo crucifixo. O nome de Jesus revela quem Ele é e aponta para a obra que Ele veio realizar em favor de pecadores. Mas hoje em dia, nomes não significam, na grande maioria das vezes, tem exceções, mas na grande maioria das vezes não passa de um rótulo, para você identificar fulano de tal. Quem é? Fulano de tal. O nome só serve como rótulo para identificar quem é ele. O costume geral é de escolher os nomes por causa de gostos, de preferências, acha mais bonito. De vez em quando é por causa da modinha, porque o nome do momento é Joaquim, então começa a botar o nome de Joaquim nos filhos. Ninguém achava ridículo botar o nome do filho de Joaquim. Mas de repente chega uma atriz e bota o nome do filho de Joaquim. Aí começa uma multidão. Pode pesquisar o quanto Joaquim aparece no Google. Nomes às vezes têm seus momentos. Aqui mesmo a gente tem 3 Marias. E houve um tempo em que a cada 5 mulheres brasileiras, 2 eram Marias. Então, nomes têm aquele momento. Mas não é assim na Bíblia. Nomes na Bíblia costumam ser muito importantes. Às vezes, nós não nos damos conta quando nós estamos lendo e aparecem nomes. Muitas vezes, a própria Escritura fornece uma informação adicional para explicar por que aquele nome. De vez em quando isso não é feito, mas você ainda pode rastrear aquele nome e descobrir mais alguma coisa sobre ele e perceber que aquele nome diz alguma coisa sobre aquele personagem bíblico. Por exemplo, nós estamos ouvindo nas pregações da noite sobre Abrão e Sarai. Não na pregação de hoje, mas na próxima pregação, capítulo 17, nós veremos que os nomes deles serão mudados para Abraão e Sara. E essa mudança é para marcar um novo início na vida deles, com a promessa do nascimento do filho, que procede não apenas do lombo de Abraão, mas procede do ventre de Sara. Então, o nome apontava para aquele momento especial na vida do casal. Na pregação de hoje à noite, nós ouviremos sobre Ismael. O anjo aparece a Agar e manda que Agar coloque no filho que ela estava esperando de Abrão o nome de Ismael. E nós veremos que o nome que o próprio Deus ordenou que Agar colocasse no filho tinha uma razão. Porque Agar, depois que foge de Sarai, ela vai para o deserto e desesperada começa a gritar por Deus. O anjo aparece e diz: o Senhor ouviu o teu clamor. O nome Ismael é exatamente isso, é Isma, Deus ouve, é o verbo ouvir, El é Deus, Ismael, Deus ouve. Também já lemos sobre Melquisedeque, que lá no capítulo 14 foi explicado, entrou na história, nós falamos sobre isso, quando Abrão estava voltando da peleja contra os 4 reis, e o escritor aos Hebreus, quando vai mencionar Melquisedeque, ele menciona Melquisedeque porque ele quer destacar o nome, o significado do nome dele, e lá em Hebreus capítulo 7, versículo 2, ele diz Melquisedeque, que primeiro significa rei de justiça.
que é o significado do nome Melquisedeque. E o escritor aos Hebreus faz isso porque ele quer enfatizar um aspecto da obra do sacerdócio de Cristo, que é superior ao sacerdócio levita e que é marcado pela justiça. Ele é o sacerdote que é também rei de justiça. Então existem muitas referências bíblicas acerca de significados de nome. E se você pesquisar, você vai achar bastante mesmo. Bastante. Alguns nomes foram mudados, outros foram colocados particularmente por causa de uma situação. Às vezes eram nomes que indicavam coisas ruins, feito as noras de Eli, do profeta Eli, que quando a arca de Deus foi levada, ele tombou para trás e morreu. E então a nora entrou em trabalho de parto e botou o nome do filho em referência àquele triste episódio da arca sendo levada embora. Ela diz: acabou. A glória foi-se, já era. Então devemos pensar sobre o significado do nome Jesus e as circunstâncias em que esse nome foi dado ao Salvador. Lemos em Mateus capítulo 1, versículo 21, que o anjo do Senhor apareceu a Maria e disse a Maria que ela receberia um filho que seria gerado pelo Espírito Santo. E no versículo 21 nós lemos que Maria deveria colocar o nome do menino de Jesus. E o próprio anjo explica, porque ele será o Salvador do seu povo. Ele salvará o seu povo dos pecados dele. Então já o próprio anjo informa a Maria o significado do anjo, do nome Jesus. Agora, o nome Jesus não é um nome exclusivo. Não foi um nome criado que só o Salvador Jesus tinha esse nome. O nome Jesus era relativamente comum nos tempos de Jesus e até mesmo antes disso. Se você for olhar para Colossenses 4:11, você vai ver que existia um Jesus chamado Justo. E alguns comentaristas chegam a apontar, embora as nossas traduções não mostram isso, que o ladrão da cruz ao lado de Jesus, chamado Barrabás, ele também se chamava Jesus. Alguns apontam que o nome dele era Jesus Barrabás. Isso não pode ser provado. Mas, se ele se chamava Jesus, imagine, seria muita coincidência que na cruz, 3 malfeitores, dos 3, 2 se chamarem Jesus. Além da coincidência, nós podemos perceber então que o nome Jesus era tão comum, que de 3 condenados à cruz, 2 se chamavam Jesus. E de fato existiam muitos Jesus na época, especialmente no período interbíblico, aquilo que a gente chama de período intertestamentário, né? Do final de Malaquias até o início do Novo Testamento, os 400 anos de silêncio profético, a expectativa da vinda do Salvador vinha aumentando consideravelmente, e quanto mais aumentava, mais os pais queriam colocar o nome dos seus filhos de Jesus, porque estavam pensando na promessa. E para que o seu filho pudesse apontar para a promessa da vinda do Salvador, colocava o nome do seu filho de Jesus. E alguns até tinham a expectativa de que o seu próprio filho, chamado Jesus, fosse ele mesmo o Salvador prometido. Mas eles não entendiam que o Salvador precisava ser mais do que alguém que tinha o nome de Jesus. O Salvador recebe o nome de Jesus pelo que ele é. Não se torna Salvador por ter recebido o nome de Jesus. No Antigo Testamento, você ouve sobre o nome Josué, e existem vários Josués no Antigo Testamento. O nome Josué é o mesmo nome para Jesus, só que Josué está no Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico, e Jesus, a nossa tradução Jesus, procede do Novo Testamento escrito em grego, mas é o mesmo nome, é a palavra para Salvador, para Deus salva. Então, podemos concluir que o nome de Jesus era tão comum que muitos pais estavam colocando o nome dos seus filhos de Jesus, pensando nessa promessa do Salvador, na expectativa da vinda do Salvador, mas nenhum Josué ou Jesus era de fato o Salvador prometido.
mas eles somente podiam lembrar da promessa e podiam apontar para o Salvador que viria. O único Jesus que seria o Salvador prometido era aquele Jesus que era ao mesmo tempo o próprio Deus. Aqui tem uma coisa bem importante mesmo, que volte agora para Mateus, capítulo 1, quando o anjo fala com Maria, versículo 21, capítulo 1, versículo 21, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, o nome do menino e a razão, o significado. Mas continue a leitura. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Por que não foi profetizado que ele seria chamado Jesus? Ou esperaríamos que quando o anjo chegasse a Maria, disse, bota o nome dele de Emanuel. Não é? O nome de Jesus era o cumprimento da profecia. O nascimento e o nome de Jesus cumpria a profecia de Isaías 7,14. Mas Isaías 7,14 está falando não sobre o nome que seria dado a ele, mas o nome pelo qual ele seria chamado. Ele seria chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Preste atenção nessa distinção. Isaías não profetiza o nome do Salvador, o nome que iria identificar a pessoa dele, mas Isaías identifica a natureza desse Salvador em distinção de todos os outros homens. Porque Isaías está profetizando que o Salvador não seria uma pessoa qualquer. O Salvador seria aquele, o Jesus seria aquele que ao mesmo tempo fosse Deus entre nós, Deus presente, Emanuel, Deus conosco. Então, Isaías profetiza a vinda do Emanuel, o Emanuel vem. Agora, não são os outros Jesus que existiam, mas aquele Jesus que é ele mesmo, o Deus presente, o Emanuel, o Deus profetizado, vindo em carne, na semelhança de homem. Esse agora seria chamado Jesus, o Salvador do seu povo. Então, nesse sentido, vejo que o nome de Jesus, apesar de não ser um nome exclusivo, é um nome bastante especial. Porque não é um nome que simplesmente serve como um rótulo de alguém, para identificar alguém. Mas ele é aquele nome que, ao mesmo tempo, designa que o Salvador é Deus presente, Deus entre nós, Deus conosco. Então aqui nós já podemos perceber como as duas naturezas do Salvador estão sendo declarados nos nomes que são aplicados a ele: Salvador, Jesus, Deus presente, Emanuel. Jesus não deixou de ser Emanuel quando ele recebeu a designação Salvador. E ele só recebeu a designação de Salvador porque ele era o Emanuel. Esses dois nomes estarão sempre juntos com Jesus. Ele, em muitas passagens do Novo Testamento, ele vai se revelar como esse Deus presente para muitas pessoas e de muitas maneiras. Geralmente, particularmente, nas conversas particulares com uma mulher samaritana, como a Nicodemos. Jesus realmente ele está querendo, ele está se revelando e chamando Nicodemos, a mulher samaritana e outros a olhar para ele e não enxergar somente um homem, mas enxergar Deus presente. Então é assim que a igreja cristã deve começar a sua confissão acerca do Salvador Jesus Cristo. Deve confessar corretamente o nome Jesus, não apenas de boca para fora,
mas de coração. Deve confessá-lo com entendimento. Deve confessar o significado do seu nome e a obra que ele veio realizar nesse mundo. Por isso, cada um de nós somos chamados a fazer a mesma confissão que o apóstolo Pedro fez em Mateus capítulo 16, versículo 16. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo e Senhor, como nós veremos em outros momentos. De fato, o nome de Jesus deve ser um nome doce na nossa boca. Deve ser um nome doce, gostoso de ser pronunciado. Mas isso por causa de quem Ele é e do que Ele faz. Não por causa de nossas preferências. Não porque achamos bonito. Não porque achamos interessante e achamos que esse nome emite um poder místico se eu coloco no rótulo de alguma coisa o nome Jesus. Devemos confessar corretamente esse nome. Devemos confessar que Jesus é o nosso Salvador. E em seu nascimento, morte, ressurreição, ascensão e entronização, Jesus completa toda a obra da nossa salvação. O único que fez isso. Por isso, o nome Jesus deve ser doce sim em nossa boca, quando nós o provamos, quando ele sai da nossa boca, mas ele também deve causar temor em nosso coração. Não somente ser doce na boca, como se não tivesse nenhuma consequência para a nossa vida. Lembre-se o que nos diz o terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembre-se também que vocês foram batizados em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Vocês carregam o nome do Deus triuno sobre vocês, o nome de Jesus está sobre vocês, o nome do Salvador está sobre vocês. Para que vocês não apenas abram a boca aqui para cantar que Jesus é o Salvador, mas que vocês se lembrem que esse nome está com vocês todos os dias da semana, para que vocês possam confessar corretamente esse nome, e não apenas cantar esse nome, mas confessá-lo corretamente em toda a sua vida, durante todos os dias da semana. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor nos revelou o seu nome pactual. O Senhor é o nosso dono, o nosso Deus, o Criador, o Deus da aliança. E obrigado também que o Senhor revelou o nome do nosso Salvador e nos revelou o seu significado, o seu propósito, para que nós possamos adorar o Senhor de boa consciência, para que nós possamos dar a glória devida ao nosso Deus e honrar o seu nome e pronunciá-lo adequadamente, em santidade. Ó Deus, nos ajuda, porque tu sabes que a gente vive no meio de uma geração cujos costumes corromperam o bom uso do nome do Senhor. E pessoas estão usando o nome do Senhor onde não devem, e até reduzindo o nome do Senhor, equiparando as coisas vãs desse mundo, senão até mesmo com coisas feias. Tem misericórdia, Senhor. Coloca um guarda na nossa boca, para que nós tenhamos todo o cuidado quando nós formos pronunciar o teu nome. Nós possamos pronunciar em momentos santos e de modos santos e com propósitos santos. Por isso nós te louvamos agradecidos que mais uma vez podemos ouvir sobre a santidade do nome do Senhor. Obrigado e nos abençoa nisso, nós precisamos da tua ajuda. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos, como dissemos, vamos colocar o nome de Jesus na nossa boca, vamos louvar o nome de Jesus, hino 157.
Nós podemos fazer isso de um modo apropriado. E no 157, página 104, aqueles que trouxeram suas ofertas podem aproveitar esse momento e entregar ao Senhor. Saudai o nome de Jesus, arcanjos adorai, arcanjos adorai, ao Rei que se humilhou na cruz com Senhor Deus, obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado porque durante todo esse momento até agora, caminhamos para o fim do primeiro serviço de culto ao Senhor, sem sermos interrompidos. Obrigado, Senhor. Obrigado. Abençoa a tua igreja com essa palavra. Por favor, faz com que essas palavras façam uma diferença em nossa vida. Santifique o nosso proceder. Que a nossa maneira de falar, de conversar acerca de Jesus seja santa, não nos associando às piadas perversas que muitas vezes estão usando o nome de Jesus, mesmo usando palavras bíblicas e santas, mas colocando-as no contexto de ridicularização. Que nós possamos aprender que o nome do Senhor é santo e deve ser separado de todos os nomes.
porque debaixo do céu não há outro nome por meio do qual devamos ser salvos, senão exclusivamente pelo nome de Jesus. Nos ensina, Senhor, a rejeitarmos o mau uso do nome do Senhor e aplicarmos o seu bom uso em nossa vida, na nossa casa, na vida dos nossos filhos, dos nossos cônjuges. Abençoa também a oferta que estamos levantando em nosso meio. Obrigado que o Senhor tem sido bom conosco, o Senhor tem nos abençoado nisso. Nos concede que possamos ter uma tarde de descanso, que possamos estar prontos para mais uma vez à noite, estarmos aqui e darmos culto ao Senhor, e rogamos ao Senhor que o Senhor nos garanta um bom ambiente, protegidos pelos anjos do Senhor, e que também impeça que qualquer governante atrapalhe o culto a Deus, para o seu próprio bem, Senhor, para que o juízo de Deus não recaia sobre eles. Salva, Senhor, nosso governador, salva os nossos governantes, coloca temor no coração deles, para a salvação deles e para a glória do Teu nome. Mas nós também já oramos a Ti no começo desse culto, no Salmo 3, e o Senhor está com o seu arco pronto, entousado. O Senhor está com a sua mão poderosa armada para quebrar os queixos de todos os que não se dobram diante do Senhor, que desprezam o seu senhorio, o seu nome. Guarda-nos, nós te pedimos, abençoa a congregação, os visitantes que estão entre nós, ajuda os nossos irmãos que têm sofrido por causa de doença, abençoa os nossos trabalhos, os nossos relacionamentos e nos concede a graça de usarmos esse domingo como um dia festivo para a nossa alma. Em nome de Jesus Cristo, nós te oramos. Amém.